Mesmo tendo trabalhado algumas vezes, o Masato ainda não se acostumou com esse ambiente. Vários homens bajulando as garotas, e um deles é o senpai que foi gentil com ele desde o dia que chegou nesse trabalho. Nesse momento ele tá agindo todo fofo com uma garota ao seu lado, algo muito estranho de se ver. A condição que a Aika deu para o Masato, a pessoa que o acolheu em sua casa, foi trabalhar nesse bar para bancar suas despesas. Todos lá são legais e o trabalho não é tão difícil, mas essa atmosfera de flerte e a forma como as pessoas bajulam umas às outras descaradamente, ele não consegue se acostumar com isso. Como é de menor, não pode beber. Nesse momento, enquanto entregava as bebidas para as clientes e ia retornar para sua posição, uma mulher o chama para tomar um drink com ela. O Masato explica educadamente que é menor de idade e não podia acompanhá-la. O rapaz do lado dela pergunta se ele não era o suficiente para ela, ou se preferia homens mais jovens. A mulher diz que enquanto estiver com ele, está muito feliz, abraçando o rapaz ao seu lado, salvando o Masato. Se não fosse por ele, pelo seu senpai, talvez não conseguisse escapar dessa. Por ser menor e não poder beber, acaba não recebendo tantos pedidos de clientes. A única coisa que podia fazer é sorrir e escutar as clientes falando. Enquanto pensava nisso, um rapaz avisa que tem um pedido na mesa 3, deixando o garoto surpreso. Era um cliente habitual, mas ele já tinha uma boa ideia de quem seria. Uma mulher de rabo de cavalo com cabelos negros, a Seira. Chegando até ela, Masato diz que ela voltou. Em resposta, a Seira responde que veio porque tinha um tempo livre por acaso, mas ela disse exatamente isso na semana passada. Mochizuki Seira, uma pessoa um pouco estranha, uma mulher mais velha que continua pedindo alguém tão sem graça quanto ele, Masato pensa. A Seira diz que deve ser bem difícil ter que lidar com clientes assim, vendo o que aconteceu momentos atrás, mas também é culpa dele. O Masato responde: todos estão ali para se divertir e beber, e ainda assim ele é o único que não pode beber. Isso é bem estranho. A Seira concorda, dizendo que trabalhar num lugar como esse sem poder beber é bem irônico. Percebendo que falou algo inapropriado, ela diz que não se importa com isso. Não é como se precisasse de alguém pra beber com ela naquele lugar. Sendo sincera, ele é o par perfeito dela ali, falando que ele deveria ser grato a ela. Famosa tsundere. Olhando de relance para ver a reação do garoto, Masato sorri, respondendo que é verdade. Ela é o seu par perfeito, agradecendo pelas palavras por tê-lo animado. Ela pode ser uma pessoa difícil de ler, mas ele sabe que é gentil. Enquanto a Seira fica encarando Masato toda corada, uma mulher diz para ele que a Seira está completamente apaixonada por ele, pedindo para dar um pouco mais de atenção a ela. Tentando consertar um mal entendido, a Seira deixa claro para não ter ideia errada. Até hoje só veio porque a senpai a convidou, não teve escolha. Liga para Masato porque falar com ele é a opção menos ruim. Perguntando se entendeu. O cara tomou de graça, coitado dele. Com um sorriso ainda no rosto, Masato diz que mesmo assim, estava feliz. Escutar é praticamente tudo o que pode fazer ali. Fala que gosta de ouvir as histórias dela. Desconfiada, a Seira pergunta se ele fala isso para todas que encontra. Masato responde que não. Ela é a única que pede pelos seus serviços. Ficando corada, ela diz conformada que provavelmente é a única que pediria a alguém como ele, que não bebe. Vendo a mulher se divertindo, Masato fica feliz e aliviado. A primeira vez que ela apareceu no bar, estava com uma cara abatida, não parecia bem, e ele chegou a ficar preocupado. Mas se ela está se divertindo um pouco agora, isso o deixa feliz. Afinal, todo mundo quer ver uma pessoa bonita, cheia de vida. Ele continua sorrindo para a cliente. Masato inicia uma conversa com a Seira, mostrando uma foto de um gato que apareceu atrás da loja. Não conseguiu deixar de tirar uma foto dele. A Seira mal estava prestando atenção na foto. Os seus olhos estavam voltados para o Masato, achando ele um fofo, um anjo. Como ele tá aqui com ela agora, ela pode continuar. Um mês atrás, no trabalho, ela foi chamada a atenção pela gerente, que disse para incluir o nome da empresa no papel também, questionando por que não tinha feito isso. A Seira responde que havia perguntado sobre isso antes e disseram que não era necessário, por isso deixou de lado. Irritada, a gerente diz que não falou isso, nunca falou isso. Ela deve ter ouvido errado. Com um sorriso sarcástico, fala que não admira que até os homens fujam dela. Ao ouvir aquilo, o ambiente de trabalho vira uma fofoca, algo que aconteceu no ano passado. O rapaz mencionado era o seu primeiro namorado da faculdade. Ela estava completamente apaixonada por ele, tão cega que não percebeu que ele já tinha duas namoradas ao mesmo tempo. A única que estava levando a sério o relacionamento era a Seira. Em apenas 2 meses, ela estava completamente destruída. Ela se pergunta por que ficou tão feliz em estar com alguém como aquele cara. Seria porque muitas pessoas ao seu redor tinham namorados e ela tinha inveja? Desde então, ela ficou sozinha. Os posts que via nas redes sociais já não provocavam mais aquela inveja. Acordar, trabalhar e dormir. Essa era a sua rotina. Sozinha no passado, e provavelmente no futuro também, se perguntando se ainda havia razão para continuar. No outro dia, a Seira foi convidada por um colega de trabalho para ir a um bar de garotos. Mesmo querendo recusar e ir logo para casa, a Miki, a colega, tinha ajudado muito naquele período. Ao ouvir que ela só queria animá-la por perceber que a Seira não estava se sentindo bem ultimamente, ela aceita, deixando a colega muito feliz. A Seira nunca esteve em um lugar como esse, sabe que é uma pessoa fechada, mas não quer estragar o gesto bonito que a colega fez por ela. Vai apenas bater um papo e ir para casa depois. Quando a colega vê o Yusei Kyun,
ela vira totalmente outra pessoa, doce e gentil, deixando a Cera surpresa por ver a colega assim. Ao entrar no bar, a Cera não deixa de admirar a beleza dos garotos, mas eles provavelmente estão rindo por dentro das mulheres, achando que são apenas mulheres patéticas que precisam pagar para falar com os homens. Ela se acha terrível por pensar dessa forma. Mesmo que houvesse algo de verdade nisso, esses caras que estão num bar ainda sorriem e conversam sem nenhum sinal de irritação. Eles não fizeram nada de errado. Ultimamente ela só pensa em coisas negativas, só quer ir para casa, esperando que o anfitrião, escolhido pela própria Mickey, chegue logo. Mas a Cera duvida que vai gostar de conversar com essa pessoa. Decide apenas conversar um pouco e ir embora, já que amanhã tem tarefas domésticas para pôr em dia. Enquanto pensava no que deveria fazer no dia seguinte, chega o Masato, o seu anfitrião, com um sorriso elegante. A Cera não consegue deixar de se perguntar se ele era um anjo, respondendo ao garoto que se chama Cera, envergonhada, impressionado por ter rapazes como ele naquele bar. Esse Masato parece tão inocente, com uma cara de bebê. Há algo nele que desperta nela um instinto de protegê-lo. Puxando o assunto, Masato pergunta se ela veio direto do trabalho para o bar. A Cera responde que sim, amanhã vai estar de folga. O Masato, animado, fala que isso é ótimo, por isso que as sextas são sempre tão empolgantes, não é? Ao ouvir o garoto tão entusiasmado, ela não consegue deixar de sorrir, estranhando que ele conseguiu arrancar esse sorriso dela, talvez porque surgiu um garoto totalmente diferente do que esperava. O Masato pergunta se ela tem algum plano para o dia de folga. Sem muita demora, ela responde que ultimamente tem jogado videogame. Percebendo o que acabou de falar, pensa, falar sobre jogos logo de cara não é coisa de nerd? Ela ficou confortável demais perto do garoto. Agora ele vai achar que ela é só um otaku. Mas sem ligar para esses detalhes, o Masato fica muito animado, perguntando que tipo de jogo ela joga. Surpresa, a Cera responde que gosta de RPGs e jogo de construção de cidades. O Masato acha incrível. Ele também adora RPGs e acaba pedindo recomendações para ela depois. Ao mesmo tempo que fica encantada com o garoto, ela começa a pensar em coisas negativas de novo, achando que ele está apenas tirando sarro dela, que é apenas uma encenação. Mas deixando isso de lado, aqui é um lugar para se divertir. Então a Cera pega a bebida e toma tudo de uma vez, tentando esquecer e parar de pensar em coisas desnecessárias. Ao bater o copo na mesa, ela bota tudo pra fora. A raiva que tinha da chefe, que anunciou pra todo mundo que ela havia sido abandonada só pra humilhá-la, impressionado por estar falando tudo isso pra um cara que acabou de conhecer. Ela nem se lembrava mais de quantos drinks havia tomado, mas apesar de tudo, a verdadeira idiota era ela. A Cera acreditou que o cara por quem estava apaixonada queria um relacionamento de verdade e se deixou levar, mas foi ele quem a convidou para sair. Mesmo assim, ela acha que deveria ter percebido antes. Tava tão emocionada ao receber a primeira confissão que não conseguia ver nada com clareza. Masato não queria vê-la se culpando pelo que aconteceu, falando que ela não fez nada de errado, mas ela diz que as mulheres são assim, raramente têm a chance de escolher. O Masato diz que isso é algo que ele não aceita, deixando a Cera surpresa, já que nenhum homem naquele mundo seria capaz de pensar dessa forma, se perguntando se o fato de existirem menos homens do que mulheres tornaria os homens automaticamente superiores. Ele detesta caras que ficam arrogantes por causa disso. A Cera estranha o garoto estar irritado por conta disso, afinal ele é um homem, só precisa sentar e esperar que as mulheres se aglomeram ao seu redor, mesmo sem ele fazer nada. Masato então diz algo que, meu amigo, acho que ele vai se arrepender depois. E se fosse ele, gostaria de namorar alguém como ela, deixando a garota completamente encantada. Ela sentiu como se algo dentro dela tivesse estourado. Desde o dia que conheceu ele, o seu mundo se tornou mais brilhante. Nos dias de folga, começou a trabalhar para melhorar a si mesma, para se tornar a melhor versão de si, digna do Masato. O trabalho não parece mais ser um fardo. Cada esforço que faz significa que pode gastar mais tempo com ele. Ela não consegue mais imaginar sua vida sem o Masato, repetindo o nome dele várias vezes na cabeça. Cara, que assustador. E é assim que cria uma yandere. Mas isso é só o começo. Isso que é o mais assustador. Interrompendo o melhor momento, a colega chama dizendo que era hora de ir embora, mandando parar de flertar com o cara. A Cera, agitada, grita que não está flertando, mesmo querendo, pensando isso só pra si mesma. Ela aponta para o garoto, tentando descrever o quanto ele é baixinho, pequeno, tentando encontrar uma forma de sair daquela situação sem tirar sarro dele. Arrependido por ter falado aquilo, ela pensa que é uma adulta patética. Masato estende a mão, concordando que é magro sim, fazendo isso para não deixar a mulher incomodada com o que acabou falando, acompanhando ela até a saída. Cera tá completamente apaixonado pelo Masato, mas quem não ficaria também, não? O único homem, verdadeiramente homem nesse mundo. Ela sabe que está sendo egoísta, enquanto ele trabalha ali, precisa entreter
quem quer que chame por ele, mas ela não quer ver nenhuma outra garota sentada ao lado dele. Pede pra Masato não aceitar outros pedidos além do dela. Masato conta que só trabalha às sextas, pedindo pra ela fazer o pedido por ele toda sexta. Ela pensa que isso é injusto. Se ele diz isso pra ela desse jeito, vai ter que vir toda semana. Mesmo que ele não pedisse, ela viria de qualquer jeito. Só sexta não é o suficiente. Ela quer passar mais tempo com ele. Depois de se despedir dos garotos, a colega se aproxima da Seira perguntando sobre o que os dois estavam flertando, percebendo que a Miki viu tudo enquanto estava fazendo um pagamento. Inclusive ela pedindo pra Masato não aceitar nenhum pedido além do dela como uma cachorrinha. A sua vida está bem mais divertida ultimamente. A maior parte disso é por causa do seu amado Masato, mas também graças à atenciosa senpai Miki. Mesmo tendo se divertido muito no bar, as duas ficaram até tarde em outro lugar, esperando pelo último trem. Depois de se despedir da colega, a Seira, para sua surpresa, avista Masato caminhando de volta pra casa. Em vez de falar com o cara normalmente, tipo, que coincidência, eu te encontrei aqui, ou sei lá, alguma coisa parecida? Não, ela segue o cara, mesmo sabendo que é um crime. Quase foi pega por tê-lo seguido depois. Mesmo se sentindo uma pessoa horrível, com nojo de si mesma, a Seira continua até chegar na porta da casa dele. Parabéns, missão cumprida. Agora ela sabe o sobrenome do protagonista. Essa daí é muito psicopata. Ela começa a digitar no bloco de notas no celular o nome e o endereço do cara, mesmo sabendo que não vai usar pra nada. Ela nem sabe mais o que tá fazendo da vida. Nesse momento, ela ouve o barulho do chuveiro do lado, se aproxima da parede, imaginando seu amado. Ela tá quebrada. Esse sentimento agora não pode ser interrompido. Só faltava ela quebrar a janela e pular pra tomar junto com ele. E ainda tava gravando no celular. Tela preta, só captando o som da água do chuveiro. O que ela vai fazer só com isso? Que mina maluca.